Lucas 19, diz assim: Jesus entrou em Jericó e atravessava a cidade. Havia ali um homem pobre, um homem rico, chamado Zaqueu, chefe dos publicanos. Ele queria ver quem era Jesus, mas, sendo de pequena estatura, não conseguia por causa da multidão. Assim correu adiante e subiu numa figueira brava para vê-lo, pois Jesus ia passar por ali. Quando Jesus chegou àquele lugar, olhou para cima e disse: Zaqueu, desça depressa, eu quero hoje ficar na sua casa. Então, Zaqueu desceu rapidamente e recebeu Jesus com alegria. Tem uma versão Almeida que diz assim: recebeu Jesus de uma maneira gostosa, recebeu Jesus gostoso. Olha só que interessante. Verso 7. Todo o povo viu isso e começou a se queixar. Ele se hospedou na casa de um pecador. Mas Zaqueu levantou-se e disse ao Senhor: olha, Senhor, eu estou dando metade dos meus bens aos pobres. Se de alguma maneira eu extorquir alguma pessoa, eu devolverei 4 vezes mais. E Jesus lhe disse: hoje houve salvação nessa casa, porque este homem também é filho de Abraão. Pois o Filho do Homem veio para buscar e salvar todo aquele que estava perdido. Amém? Se você quiser ficar com a Bíblia aberta, fique, que nós temos algumas coisas para aprender aqui nesse texto. Nós temos falado, desde o começo do ano, sobre o nosso tema, tempo de lutar pelos princípios da nossa fé, e todo mês nós estamos falando de um princípio, o princípio desse mês de setembro: integridade. E alguma pessoa pode perguntar: mas pastor, nós estamos falando de integridade, por que o senhor vai abranger um assunto sobre família nesse mês? É justamente porque nós escolhemos a integridade, e integridade fala de inteireza. Nós, como o pastor Aguiar já mencionou aqui, precisamos ser fiéis a Deus em todas as áreas da nossa vida. E uma pessoa íntegra é uma pessoa bem diferente daquele exemplo que eu contei na semana passada, na terça-feira. Diz que um homem achou ele estava acompanhado, acharam uma carteira, abriram aquela carteira, naquela carteira tinha mais de R$1.000. Olha só, mais de R$1.000. Ele pegou aquela carteira e ele já visualizou um policial, chegou lá e disse: olha, nós achamos essa carteira, não nos pertence, e a gente gostaria de deixar aí com o senhor, quem sabe alguém procure. Quando o policial ouviu aquela história, aquele casal encontrou uma carteira com mais de R$1.000 e devolveu cheia com aquela quantidade de dinheiro, ele já passou no celular e disse: Jaime, é do blog do Jaime? Olha, eu tenho uma história que vai ser fantástica para você. Daí, quando o casal viu ele pegando o celular para chamar o Jaime do blog do Jaime, o casal disse: para com isso, você está louco? Vai que tira uma foto nossa e publica nas redes sociais. E daí aquele policial questionou: mas qual o problema disso? É que ela não é a minha esposa. Ela não é a minha esposa. Gente que não era ladrão, não pegou aquilo que não pertencia a ele, mas na área familiar estava totalmente iníquo, não vivendo a integridade. Quando nós falamos então de integridade, nós precisamos entender que tem uma base. A base é a família. E nesse mês onde as redes sociais só falam de política, talvez você já está cansado também, das guerras de política que estão acontecendo aí nas redes sociais. E a gente vê um desejo no coração de cada brasileiro de uma sociedade transformada, uma sociedade melhor. Isso é muito bom. Eu sempre digo, a gente precisa se envolver com política, não com politicagem, mas estar interessado, fiscalizar os nossos políticos, acompanhar a situação de perto, não deixar a coisa solta. Mas a gente precisa entender uma grande verdade. Se nós queremos uma sociedade íntegra, uma sociedade transformada, isso começa na nossa casa. Isso começa na nossa casa. Então o tema tem tudo a ver com integridade. Pastor Lediel, por que esse tema transforme a sua família até quinta? Uma semana só, pastor Lediel. É possível se transformar uma família até quinta? É claro que é. A história de Zaqueu que nós lemos aqui em Lucas 19, a gente vai ver
que Jesus passa algumas horas na casa de Zaqueu, e aquela família foi totalmente transformada. É claro que é uma transformação de mente que renova os meus objetivos de vida. Os meus alvos são transformados. E eu, com as transformações que vou implementando todos os dias, eu chego realmente na excelência. É como eu olho para esse teclado e eu tenho um alvo, eu preciso chegar nesse teclado. Então, eu vou caminhar até ele, é meu alvo, é meu objetivo. Eu vou dar 1 passo, 2 passos, 3 passos, 4 passos. Cheguei, toquei aqui no teclado. Eu pergunto para você, qual desses 4 passos foi o mais importante? Eu dei o primeiro passo, eu alcancei? O segundo também foi importante. O terceiro também foi importante. O quarto também foi importante. Todos os passos são importantes. Talvez alguns falam o primeiro, porque dar o primeiro é realmente, às vezes, o mais difícil. A gente ter essa transformação, mudar os objetivos, mas nós precisamos entender que o Espírito Santo, Ele está chamando cada um de nós nessa noite, para que nós venhamos, sim, lutar por uma transformação na nossa casa. E a transformação que precisa acontecer em mim e em você, como já foi falado, o Espírito Santo, ele está desejoso de fazer essa transformação no seu casamento, fazer você um marido melhor, fazer você uma esposa melhor, um filho melhor, um pai melhor, uma mãe melhor. Agora, o Espírito Santo não força ninguém, e é um trabalho coletivo. Eu decido, eu me mudo, eu estou realmente caminhando em direção ao meu alvo, e o Espírito Santo vai fazendo aquilo que eu não consigo fazer. Então, quando nós olhamos a história de Zaqueu, algumas coisas nós precisamos observar. O nome dele, Zaqueu. Zaqueu no hebraico significa homem puro, olha só, homem puro. Só que esse Zaqueu ele não era tão puro assim como a gente vai ver na história. Zaqueu, ele não era aquele camarada que todo mundo gostava de estar perto, porque a Bíblia diz que ele era chefe de publicanos. Pastor, que palavra é essa? Publicano. A gente precisa entender que essa história aconteceu 2000 anos atrás. 2000 anos atrás, a nação de Israel não era independente como é hoje. Eles estavam debaixo do jugo romano. Os romanos dominavam todos os países, todas as áreas ao redor do mar Mediterrâneo. Você conhece a história. E você sabe que o Império Romano, durante esse período, estava ali. Todo o período bíblico do Novo Testamento, quando você lê a Bíblia, entenda isso. Existe um Império Romano que explora outros povos, inclusive o povo de Israel. Claro que o Império Romano, para fazer isso, tem que manter não apenas os escravos trabalhando para gerar o lucro e pagar os soldados, mas aonde eles dominam, eles cobram impostos. Eles cobram impostos. O que o Império Romano fazia de uma maneira muito sagaz? Eles olhavam para as cidades e eles olhavam, essa cidade tem condição de me pagar 10 mil pesos de ouro. Vamos colocar isso como exemplo, 10 mil. Então, lá naquela cidade, eles escolhiam pessoas do povo para pagar esses 10 mil, que seriam os cobradores de impostos. Então, esses homens, eles cobrariam impostos das pessoas e repassariam a quantidade que foi exigida para o Império Romano. Só que o que esses homens faziam? Eles precisam de 10 mil, nós vamos cobrar 20 mil. E 10 mil a gente fica com a gente. O Zaqueu, na cidade de Jericó, ele era chefe dos publicanos. Gente que ninguém suportava, porque eram vistos como traidores da pátria. Eram judeus. Mas agora, eles foram escolhidos pelos romanos para pegar os impostos e a coisa funcionava mais ou menos assim. Eles conheciam as pessoas, João pagou, o José pagou, a Maria pagou, opa, está aqui, o Bernardo não pagou o imposto. Bernardo, você não pagou o imposto devido. Eles podiam, sabe fazer o quê? Chamar o exército romano, porque geralmente eles estavam cercados de soldados romanos, porque eles poderiam ser mortos a cada momento, levar uma facada, né? Quem sabe? Os soldados estavam ali, para não apenas proteger os publicanos, porque o povo era revoltado contra eles, mas também para fazer, sabe o quê? Para pressionar aquele camarada que não pagou imposto. Muitas vezes, dando uma surra, roubando
a sua ovelha, roubando o seu gado. Então você imagina a situação. Em Jericó, o cara mais odiado, bem provável, era esse aqui, Zaqueu. Ninguém gostava dele, traidor da pátria. A gente vai ver que esse homem, ele ouviu falar algumas coisas a respeito desse Jesus. E o texto diz que ele ficou com uma grande vontade de conhecer esse Jesus. Por que essa vontade? Zaqueu, o texto deixa bem claro, ele era rico. Provavelmente tinha a casa que queria, o computador que queria, ele tinha o carro que ele queria, todas as coisas do ano, tudo aquilo que ele desejava ele tinha, mas aquilo não preencheu o vazio do coração dele. Porque eu fico imaginando como que era o casamento de Zaqueu, como que era a família de Zaqueu. Você imagine a esposa de Zaqueu andando com os filhos no shopping, todo mundo se afastando. Essa gente não presta, vamos sair fora. Era uma família que estava vivendo debaixo de maldição. Tinha dinheiro no bolso, mas não tinha paz no coração. Era a família de Zaqueu. Então Zaqueu, ele decide, como nós até citamos e alguém disse, a importância do primeiro passo. Ele decide dar o primeiro passo para se encontrar com Jesus. E aqui a gente já começa a aprender algumas lições. Porque se eu quero uma transformação na minha família, eu olho para o lado e não vejo paz dominando. Eu olho para o lado, a minha família não está feliz, eu não estou feliz, alguma coisa está de errado, eu não posso me conformar com a situação. E Zaqueu, ele decide ir até Jesus. A primeira lição é essa, escute isso. Não fique esperando pelos outros. Às vezes a gente, ali no gabinete, ouve a pessoa e ela desaba chorando. Pastor, meu marido isso, meu marido é aquilo. Pastor, minha esposa é isso, minha esposa é aquilo. Pastor... E geralmente eu faço essa pergunta. O que você está fazendo para mudar a situação? A dor é tua, a angústia é tua. Para algumas pessoas eu já falei, não é o teu marido que está aqui, não é a tua esposa que está aqui, é você que está inconformado com a situação, você que não aguenta mais, você que está desesperado. O que você está fazendo para transformar tudo isso? E às vezes a resposta é nada, porque está esperando que o outro mude, que o outro se transforme, que o outro pare de fazer alguma coisa errada que está fazendo, mas está ali, de braços cruzados. E a primeira palavra que nós precisamos entender é justamente isso: se mexa, dê o primeiro passo. Não permita que o teu adversário te coloque nessa situação de vitimismo. E você está ali vendo as coisas acontecerem negativamente, a sua família está sendo destruída, o teu casamento está uma porcaria e você não se mexe, você não faz nada. Em nome de Jesus, para com isso. Para com isso, porque quando é para organizar pelo WhatsApp a patota de futebol para jogar uma vez por semana, você é o primeiro a correr atrás de todo mundo. Liga para o fulano, liga para o ciclano, vai atrás do beltrano. Agora, quando é para resolver um problema sério que está acontecendo na sua casa, você vai ficar pamonhando, de braços cruzados? Se levanta, homem, se levanta, mulher. Vamos dar o primeiro passo em direção ao Senhor. Ei, e outra coisa terrível, que as pessoas não dão o primeiro passo porque só fica reclamando e murmurando. Não adianta ficar reclamando, não adianta ficar murmurando, não adianta ficar procurando o culpado, porque sempre a culpa é do outro, sempre o problema está no outro. Deus está deixando bem claro o exemplo de Zaqueu para cada um de nós. Você precisa se despertar e dar o primeiro passo. Amém ou não amém? Pastor Lediel, você começou a pegar pesado. Calma, só estou começando. A gente vai mais 20 minutos. O texto diz, então, que Zaqueu, ele sai para a rua, e olha só, o Zaqueu, que era desse tamanho, baixinho, sempre protegido por algum soldado romano, quando ele cobrava impostos, ele decide sair da segurança do lar dele, sozinho, andar no meio da multidão para ver Jesus. Esse camarada aqui, ele estava superando o medo dele de tentar viver uma vida diferente. Alguns historiadores, eles chegam a dizer
que havia uma grande rixa entre os publicanos e os zelotes. Zelotes era um outro grupo no meio dos judeus. Esses zelotes, eles andavam armados, com facas escondidas. Eles estavam sempre prontos a se rebelar, matar até soldado romano se preciso for. Tem o texto de um historiador que ele chega a dizer que esses caras, eles ambicionavam uma oportunidade para encurralar num beco um desses publicanos e Zaqueu era o chefe dos publicanos. Até esse momento, tinha pavor de multidão, porque a multidão o odiava, mas ele decide enfrentar os seus medos, sair da zona de conforto e no meio da multidão para tentar encontrar Jesus. Essa profissão dele era um obstáculo e ele teve que superar porque ele queria ver Jesus. Mesma coisa acontece conosco. Nós temos os nossos medos. Nós temos as nossas zonas de conforto e a gente fica ali. Entra ano, sai ano, a gente não rompe a zona de conforto e a situação do nosso lar está sendo destruída, porque a gente não enfrenta os nossos medos e a gente não supera aquilo que de fato pode transformar a nossa vida. Ei, entenda uma coisa, nós precisamos entrar num desafio conosco mesmo. Questionar o que está me limitando de fazer as coisas diferentes, de agir de uma maneira diferente, porque o texto é bem claro. Zaqueu, ele só conseguiu romper porque ele foi no meio da multidão, fez algo que ele e nenhum publicano costumava fazer. Tem pessoas que dentro da sua família, eles estão há 10 anos reclamando do mesmo problema, mas ele continua fazendo a mesma coisa. O marido trata a mulher do mesmo jeito, todos os dias, e sempre espera uma esposa diferente. O vice-versa, a mesma coisa. Aquele pai reclama o tempo todo do filho, que o filho é desobediente, que a filha é desobediente. Aquela mãe só reclama dos filhos, mas entra ano, sai ano, entra dia e sai dia. E as atitudes não são transformadas. Tem pessoas que estão assim no trabalho, tem pessoas que estão assim na sua vida sexual, marido e mulher. Aquele mesmo jeito de sempre. Quer mudanças, quer transformação, sonha acordado, só que não mexe uma palha para fazer diferente. Nós precisamos entender que vamos colher resultados diferentes à medida que nós vamos também agindo de maneira diferente. Essa é a realidade da vida. Então, nós precisamos olhar para esse texto, o exemplo de Zaqueu, e eu preciso olhar para a minha vida. Se eu quero um casamento melhor, até quinta que vem, eu preciso nessa semana fazer algo para surpreender essa mulher que eu nunca fiz. Eu preciso pensar em agir de uma maneira diferente do que eu tenho agido para ser melhor. Como pai, eu preciso me programar essa semana para fazer algo que venha realmente causar um impacto, uma transformação na vida dos meus filhos. O que eu nunca fiz? O que eu preciso fazer para melhorar o meu momento com eles? Nós precisamos sair da zona de conforto. A proposta de Deus para cada um de nós é viver na excelência. E deixa eu falar uma coisa bem clara para você. Por favor, comece transformando os seus conceitos errados. Comece transformando os seus conceitos errados. Aquele conceito de que eu sou assim, eu nasci assim, eu vou morrer assim. Para com isso. Cada vez que você fala isso, o diabo aplaude, porque você está dizendo: eu me conformei com a mediocridade, não vou melhorar. Só melhora quem muda. Só melhora quem muda. E a gente precisa entender que o nosso adversário quer que a gente viva realmente conformado com a situação. Semana que vem eu vou falar um pouco mais específico para os casais. E vai ficar um pouco pesado. Porque tem aquele maridão que há 10 anos a esposa reclama da cueca que ele joga no canto do banheiro. E o cara não aprendeu. O cara não aprendeu ainda. Ou seja, se conformou, não quer mudar. E daí tem a cara de pau de depois ficar reclamando que o casamento entrou numa rotina, está um saco, a coisa não flui.
Vocês estão me entendendo, sim ou não? Então, supere os medos que você tem, porque muitas vezes os medos podem bloquear. Que medo? Pastor, eu tenho medo de declarar o meu amor para o meu cônjuge. Sabe por quê? Porque lá atrás, quando eu fiz isso, eu abri o meu coração. Não fui valorizada, não fui valorizado, não fui amada, não fui amado. Ou seja, entrou para um casamento com traumas de relacionamento do passado que não foram superados. Entrou com as feridas abertas. E daí, não consegue se entregar por inteiro. Está na zona de conforto, querendo se proteger, só que está vivendo de uma maneira errada. Nunca vai viver a plenitude de um casamento se não houver entrega total, porque a maneira que Deus planejou é isso. Mas pastor, eu posso me ferir. Sim, você pode se ferir, porque relacionamento é isso. Eu estou aberto diante do outro. Gênesis capítulo 2. Deus criou homem e mulher, entregou a Eva para o Adão, e o texto vai dizer: ambos estavam nus e não se envergonhavam. Deus planejou algo lindo. E o nu não é só o físico, o nu é dizendo: essa é a minha alma, esse sou eu me entrego totalmente a você. É dessa maneira que um casamento funcione e uma família é bem alicerçada. Mas tem pessoas cheias do não me toque, ou cheia dos traumas, cheia dos complexos. E tem um monte de cônjuge, seja marido ou seja mulher, que está carente de ouvir um eu te amo, de dar um abraço verdadeiro, de dar aquele beijo de 30 segundos pelo menos, que não acontece desde o namoro. Pelo amor de Deus, se entrega totalmente, maridão, se entrega totalmente, mulher. É tempo de sair da zona de conforto e viver uma nova história. Deixa eu correr aqui, porque eu quero falar mais duas coisas, pelo menos, para vocês. Depois, o verso 4 vai dizer assim: como era de pequena estatura, assim então Zaqueu correu adiante e subiu numa figueira para ver Jesus, pois Jesus ia passar por ali. Olha só, Zaqueu ele era de pequena estatura, o texto deixa bem claro. Mas além de superar o medo de estar no meio da multidão, ele superou as condições desfavoráveis que estavam ali para ele. Eu imagino aquele toquinho de gente, pulando no meio da multidão, tentando ver Jesus, empurrava um, empurrava outro, não tinha como ver esse tal de Jesus, mas ele viu o fluxo, opa, está indo naquela direção, lá tem uma árvore, eu vou subir lá, ele vai lá, passar lá por baixo, eu vou conseguir ver esse homem. Quando eu olho para esse versículo 4, fica uma coisa muito clara. Quando nós queremos de coração, a gente dá um jeito. E a gente supera as circunstâncias que tentam impedir que nós venhamos alcançar a bênção, alcançar o milagre, alcançar a transformação que nós necessitamos. Tem pessoas que desistem e desanimam no primeiro obstáculo que teve. E eu preciso deixar uma coisa bem clara para você que veio aqui hoje. Você veio aqui, você pensou, o pastor Lediel vai então orar pela família, uma mágica vai acontecer, e daí hoje, quando eu chegar em casa, a minha esposa vai estar me esperando de fio dental e nós vamos ter uma noite maravilhosa. O pastor Lediel vai orar e quando eu chegar em casa, meu marido vai receber com flores, a louça lavada e ainda fazer massagem nos meus pés. Quando eu chegar em casa, os meus filhos vão estar orando e dizer: papai, nós já vamos dormir, que Deus te abençoe. Você pensou isso, talvez? Que essa série seria uma série de mágicas? Não, não vai ser. As mudanças que nós queremos implantar na nossa realidade, em qualquer área da nossa vida, principalmente família, nós vamos encontrar obstáculo. Porque no teu coração você já tomou a decisão de querer uma mudança. Talvez no coração do teu cônjuge ainda não. No coração do teu filho ainda não. No coração do teu pai, da tua mãe ainda não. Vai ter obstáculo. Vai ter gente atrapalhando. Você não vai conseguir enxergar. É por isso que a gente precisa sempre estar caminhando nessa parceria com o Espírito Santo. Escute isso que eu vou te dizer. Porque a transformação, como eu falei, eu vou repetir para isso ficar bem claro, é sim o teu esforço, é sim a sua vontade, é sim você arregaçar as mangas e ir para cima. Agora,
Vai ter coisas que você não vai poder fazer, só o Senhor vai fazer por você, mas esteja com essa parceria, porque é o Senhor que vai renovar as tuas forças, o Senhor vai alimentar a esperança, porque às vezes você tinha uma expectativa e aquilo não aconteceu e pode se frustrar, mas o Senhor vai te manter nesse fluxo de transformação. É uma parceria, mas para que esse negócio da primeira parede que apareceu na frente, o primeiro obstáculo, desistir, você nunca vai conseguir nada na vida, muito menos edificar um lar abençoado. Exige esforço, exige superação também das circunstâncias limitadoras. A Bíblia está cheia de histórias assim, não é só de Zaqueu. Eu gosto muito da história do paralítico de Cafarnaum, e o texto vai dizer que ele tinha 4 amigos. Os 4 amigos falaram, hoje esse homem vai ser curado, porque aquele Jesus está aqui na cidade, vamos levar o nosso amigo para Jesus, e cada um pega na cama, um lado da cama, você imagine, caminhando, chegam cansados até a casa de Pedro, e quando olham, a casa está abarrotada. A porta está cheia de gente, a janela está cheia de gente, um monte de gente fora. Eles poderiam ter olhado, amigo, tentamos, não deu, vamos para casa. Mas o texto diz que eles não desistiram. Eles viram que tinha uma escadinha para o teto. E eles falaram, nós vamos quebrar o teto da casa de Pedro. Pedro é brabo, não tem problema. Depois a gente enfrenta o homem, vamos quebrar o teto da casa. Quebraram o teto da casa, desceram o paralítico lá e ele foi curado. Superou as limitações e dificuldades que encontraram. Então, você precisa sair daqui sabendo, vai ter dificuldade, vai ter obstáculo, mas o Senhor é contigo e Deus vai te dar estratégias para você transformar o seu lar. E para a gente finalizar, esse aqui eu vou levar um pouquinho mais de tempo, 10 minutos só, aí a gente termina. Foca na solução. Foca na solução. Não fica distraído com um monte de coisa. Seja objetivo. Nós precisamos focar na solução. O texto diz que Zaqueu subiu na árvore, ficou esperando Jesus. Jesus chega e Jesus olhou, Zaqueu, eu quero ficar na tua casa hoje. Quando Jesus fala isso, todo mundo, Jesus vai comer na casa desse sem vergonha, desse publicano, desse ladrão. Zaqueu leva Jesus com uma felicidade enorme para dentro de casa, e a gente não sabe, eu queria saber como é que foi o diálogo, deve que foi fantástico, acredito que foi horas e horas, Jesus comeu, riu, contou histórias, mas no final, Zaqueu entendeu que tem algo que precisa mudar, o foco no coração de Zaqueu, que minava todas as outras áreas da sua vida, era o amor ao dinheiro, era avarento, explorava as pessoas. Zaqueu entendeu isso, e antes de Jesus ir embora, ele falou, Jesus, escuta o que eu tenho para dizer, hoje eu estou tomando uma decisão, metade dos meus bens eu estou dando para os pobres, metade estou dando para os pobres, e aquilo que eu extorqui das pessoas, eu vou dar 4 vezes mais para cada uma daquelas que eu extorqui. Olha só, ele foi preciso, ele detectou que estava estragando e minando a sua vida e a sua família. Ele disse, isso tem que sair. Nós precisamos ter foco nas soluções. E a primeira coisa desse foco, você precisa tirar da sua vida tudo aquilo que não presta. Quer o teu lar transformado até quinta, sim ou não? A solução começa você tirar tudo aquilo que não presta do teu lar. Ano passado, aconteceu uma cena muito inusitada e nojenta na minha casa, mas eu vou contar para você, para ilustrar, para você entender. Nós fomos viajar de férias, tiramos 4, 5 dias, com a minha família, e num dia anterior, a gente teve um momento com os nossos parentes e tal, e fizemos, usamos a churrasqueira, fizemos uma carninha tal, e tinha um lixo ali, E o responsável pelo lixo de casa, tirar, é o homem, Lá também deve ser assim. Às vezes, a gente esquece, eu esqueci num dia que não podia ter esquecido. Ela falou algumas vezes, tira o lixo, que amanhã a gente vai viajar e tal. Tirei os lixos da casa e aquele lixo lá de trás, do lado da churrasqueira, eu esqueci. Uma semana fora de casa. A gente voltou. De repente, quando eu passei lá por trás, um cheiro, mas um cheiro terrível,
Que cheiro horrível era aquele. Eu fui lá ver. Mosca varejeira. Já tinha pequenas larvas nas carnes apodrecidas. Um erro, deixei lá na minha casa. O que eu não deveria ter deixado, eu tinha que ter removido aquele lixo. Tem muitas pessoas que as boas intenções de viver um ambiente cheiroso, agradável, as boas intenções estão lá em cima. Mas na prática, não acontece isso, sabe por quê? Porque está permitindo que um monte de lixo fique dentro de casa. Você quer ter um lar transformado? Bota para fora tudo o que não presta. Pastor Lediel, seja mais direto, o senhor está falando do quê? Não estou falando de carne podre literalmente. Estou falando de palavras negativas. Estou falando de sentimentos vingativos. Eu estou falando de mídias que são assistidas e pervertem a mente do marido, da esposa e dos filhos. Hoje mesmo alguém me mandou uma reportagem. O título da reportagem era mais ou menos assim: mãe protesta indignada pela transformação do comportamento do filho que assistia tal youtuber. Olha isso. A mãe deixava o filho assistir um certo youtuber todos os dias. E ela começou a perceber que o menino começou a falar palavrão, ser mal educado. Até o gato do menino estava sofrendo porque o menino estava judiando do gato da família. Olha isso. Influências dentro de casa. Mas é um videozinho no youtuber. Ele fala de jogo, mas às vezes fala uns palavrão, umas bobeiras. Lixo dentro de casa. Daqui a pouco, ninguém suporta mais o cheiro. Não, mas ele tá, no vídeo o menino está xingando um monstro lá do videogame. Ele estava xingando um monstro do videogame. Mas quando ele ficar brabo, quem que você acha que ele vai ver como monstro? Quem que você acha que ele vai xingar? E assim que a palavra vem, a ira também se instala e daqui a pouco a casa está um caos. Então, nós precisamos ter discernimento para, literalmente, tirar todo o lixo da nossa casa. Às vezes o lixo pode ser uma amizade que está te levando para o fundo do poço. Uma amizade que está te levando para o fundo do poço. Algumas vezes, aqui no gabinete, pastor, a minha esposa estava uma bênção. Só foi aquela amiga começar a voltar lá para dentro de casa. Fofoca, murmuração, intriga, voltaram. Pastor, o meu marido, ele estava mais de mês sem botar cachaça na boca. Mas um amigo dele foi lá, levou, que a carninha vai, carninha vem, se embriagou de novo. Tem que romper algumas amizades. Bota para fora o que não faz bem. Eu poderia a noite inteira ficar falando, mas o Espírito Santo já te mostrou o que precisa sair da sua vida. Então, bota para fora. Segunda coisa, que segue a primeira, botou para fora o que não presta, evite que o mal volte. Evite que as coisas ruins retornem. Ou seja, o camarada aqui precisa fiscalizar os lixos para ser retirado com uma frequência quase todo dia, para que não fique mais podridão na minha casa. Vai atrair barata, vai atrair rato, vai atrair tudo aquilo que eu não quero. Eu não posso tirar coisas ruins e abrir a porta de trás e pegar outras coisas ruins e colocar para dentro. Ei, fecha a porta do pecado, fecha a porta da iniquidade. Você percebeu que aquela novela que você assiste só ensina porcaria? Já percebeu que você só está gastando horas e horas no Facebook, no YouTube, no WhatsApp, e toda vez que você se levanta, você está mais irado, aborrecido, depressivo, chateado? Fecha a porta também para as coisas ruins. Não adianta tirar, tem que fechar a porta para as coisas ruins não entrarem. Não permita que o pecado entre na sua casa. E ainda falando do foco, para a gente finalizar, agora é de verdade, Você precisa resolver aquilo que foi prejudicado.
O bonitão aqui ficou algum tempo lavando aquela lixeira, desinfetando aquela lixeira, esmagando o verme, tirando, coisa nojenta. Mas eu tive que resolver o problema que eu havia causado. Quer transformar a sua família? Tira a coisa ruim, impeça que o mal entre, mas as coisas que foram afetadas dentro de casa precisam ser solucionadas. Sabe aquela palavra que está engasgada no coração do teu cônjuge? Você precisa pedir perdão. Ah não, mas faz mais de um mês que passou. Nós homens, nós somos meio lesados. Às vezes a gente nem se lembra. Mas as mulheres, as mulheres não vão esquecer não. Ô maridão, vai lá e peça perdão. Não é feio pedir perdão não, é bonito. E isso começa a iniciar um processo de cura dentro do coração da sua família. Olha nos olhos e abra a alma, abra o coração. Ei, estenda a mão para você fazer o que o seu cônjuge, quem sabe, na tua mente deveria fazer. Eu acho lindo, porque a partir do momento que Jesus entra na casa de Zaqueu, a mente daquele homem avarento é transformada. Antes a mente de Zaqueu era extorquir, me dá, me dá, me dá. Passava a mão em tudo e pegava para ele. A partir do momento que houve a transformação, no mesmo dia, estou dando para os pobres metade do que eu tenho. Quem eu lesei? 4 vezes mais. Escute isso que eu estou dizendo. Muitos problemas não são resolvidos na sua casa porque você está com uma mentalidade egoísta. Você casou para só você ser feliz, em vez de ter constituído uma família para fazer outros felizes. Você não está se sentindo amado, amada, nem cuidado, nem cuidada. Comece a amar e a cuidar com mais intensidade, e você vai colher isso também. Comece a liberar perdão, comece a pedir perdão, você vai receber isso também. É impossível você começar a fazer uma diferença significativa dentro da sua casa e não colher frutos bons. A semente que se lança, ela germina, os frutos vêm e a gente é abençoado. Eu quero que você se coloque em pé. Zaqueu, o texto diz que Zaqueu mudou de profissão, sim ou não? Zaqueu mudou de profissão, sim ou não? Não. Não mudou de profissão. Mas todo mundo passou a olhar a profissão de Zaqueu com outros olhos, porque era um outro homem, um cobrador de impostos justos, altruísta, ajudador. Talvez você já pensou algumas vezes que a solução seria você mudar de família, mas o Espírito Santo hoje te alerta: não é para você mudar de família, é para você mudar de postura, para você mudar de comportamento, para você mudar de atitude. Porque, gente, é o que eu mais vejo. As pessoas dizendo: esse marido é muito ruim, eu vou arrumar outro. Essa mulher não presta, vou arrumar outra. Só que o problema está dentro do coração dele. E no outro ano ele está aqui na minha porta: pastor, estou vivendo a mesma coisa que essa mulher, estou vivendo a mesma coisa que esse outro marido. Sabe por quê? O problema não foi tratado. O problema não era ela, o problema não era ele. O problema começa no nosso coração. É a maneira que nós enfrentamos a vida. Eu preciso orar por você, mas eu preciso que você saia daqui nessa noite com uma decisão no seu coração. Você vai mudar. Até você que no começo levantou a mão dizendo que é o maridão perfeito, a esposa perfeita, você sabe que você precisa mudar, você precisa melhorar. Eu queria que você colocasse a mão no seu coração para nós orarmos nesse momento. Você está com a sua esposa, com o seu marido, abraça ele daí. E quem não está, bota a mão no coração. Nós vamos orar. Deus, Tu és bom, e a Tua palavra realmente nos edifica e nos ensina. Precisamos melhorar. E nós entendemos, Senhor,
que o desejo do teu coração é que a nossa família seja uma família por excelência. Mas quem está impedindo disso acontecer também somos nós. E por isso hoje nós queremos fazer essa parceria, essa aliança. Nós vamos nos esforçar para transformar a nossa família. E estamos dando o primeiro passo. Porque até quinta que vem, eu creio que grandes transformações irão acontecer. Nós precisamos, Senhor. Nós precisamos e nós queremos, Senhor, um renovo. Assim como tu foste na vida de Zaqueu e trouxeste um novo sentido para aquela vida, para aquela família, paz verdadeira, uma alegria autêntica, nós também precisamos, Senhor. Tantas famílias aqui não aguentam mais, estão cansados de viver algo falso, algo aparente, algo que não traz alegria, algo que não tem sabor. Mas nós colocamos, Senhor, diante de Ti todas essas coisas e dizemos como Zaqueu: entra na nossa casa, entra na nossa vida, Senhor, transforma aquilo que precisa ser transformado e que a Tua bênção nos alcance. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém.